Muito bem, vamos lá, ó, seguindo aqui, ó, a questão que às vezes, a gente até falou isso em outros temas aqui no nosso programa, de culpar Deus, de no momento de dor, de tragédia, né, e tudo mais, não entender por que Deus permitiu aquilo. Se Deus pode tudo, por que Ele não evitou aquilo? Já falamos disso aqui no nosso programa, mas é sempre bom a gente dizer, e ainda se Deus nos concede um anjo, por que acontece? A igreja e os nossos santos ensinam e tentam dizer isso. Primeiro, com isso que o Juninho disse, essa fala do Moisés que é bem legal, dizendo assim, a gente não sabe. O que a gente sabe é que Deus, ele até pode interferir, muitas vezes interfere realizando milagres, mas que nem sempre interfere. Por N motivos. O que levou aquela circunstância, aquela situação chegar até aquele momento, a gente não sabe, Deus sabe, né? Ele poderia até ter intervido, às vezes intervém, a gente nem percebe. Por exemplo, hoje poderia ter acontecido uma tragédia comigo, ou com você, e não aconteceu. Porque talvez, como o Juninho disse, o anjo conseguiu e fez aquilo que o Fernando fez eu mudar de caminho, fez eu mudar de ideia, não ia onde eu ia. É porque os livramentos a gente às vezes não fica nem sabendo. Sim. O Juninho falava da criança na piscina, né? Então, assim, é legal falar o seguinte: o anjo tá lá, existe, e tá. Eu tô vendo aqui uma frase de Dom Bosco. Olha que bonita essa frase, gente, de São João Bosco. Ele, o anjo, deseja ajudar você mais do que você deseja ser ajudado por ele. Olha que coisa linda. Só que essa missão do anjo, essa função do anjo não tira a missão, a função, as coisas do homem, do ser humano, da mulher, do homem e da mulher. Então essa criança que caiu na piscina, não é que o anjo não fez nada. Aquela função ali de evitar de cair na piscina era do pai e da mãe também, principalmente do pai e da mãe. Uma coisa não tira a outra, porque então assim, hoje eu tô com vontade de ir na balada, aí eu falo assim, o meu anjo da guarda fica aqui cuidando do meu filho, e eu vou lá. Gente, não existe isso. E também não podemos ficar responsabilizando questões humanas, né, também, ou tragédias, ao anjo. Exatamente, e aí a culpa é do anjo. Por que o anjo não fez? Porque não era, o anjo tava lá, mas quem tinha que fazer isso era uma pessoa, era o pai, era a mãe, não é? Era alguém que tinha que cuidar, ou era um louco que se desviou, e Deus não interfere nisso. Mesmo o anjo, ele não interfere no livre-arbítrio. É uma outra verdade de fé. Aí, assim, na nossa cabecinha limitada, a gente não consegue entender e acha que as duas verdades se chocam e não... Não, são perfeitamente conciliáveis. A liberdade humana, o livre-arbítrio, o anjo da guarda, né? Deus cria tudo perfeito. É nós que somos meio cabeçudo e não entendemos. Às vezes, não é assim. A liberdade humana tá lá, o livre-arbítrio tá ali. O anjo não vai interferir. O anjo tá esperando o seu pedido. Olha que bonito também aqui São João Bosco falando. Que a gente não precisa ficar convencendo o anjo para fazer alguma coisa. É só pedir a ação dele. Porque ele é inteligentíssimo, que nem o Juninho falou. Uma criatura espiritual, sapientíssima. A gente só precisa pedir a ação dele. Ele sabe o que faz. Né? Ele sabe o que faz. Então, entender isso, né? O livre-arbítrio do ser humano ainda tá aí. E talvez, se o pai dessa criança tivesse essa intimidade com o anjo da guarda, ele teria sentido essa sensibilidade. Cadê meu filho? Não é? Não que o anjo talvez não tenha avisado, não é isso, mas talvez nós estamos tão distantes que nós não temos mais essa sensibilidade de sentir. Falar, cadê meu filho? Né? Quantas vezes você não percebe? Cadê? Ah, tá lá, vai lá e pega. Eu sempre falo isso, que coisas acontecem, tragédias, as coisas ruins. Eu falo que nada do que acontece é para destruir o ser humano. Deus não permite nada para destruir. Eu tenho isso no meu coração, que as coisas que acontecem ou é para nos mostrar algo que a gente não está vendo, ou é para nos fazer melhor do que a gente está sendo. Alguma coisa tem nisso. Algo desse tipo de acontecer, alguma coisa tem nisso também, né? Cabe a nós termos intimidade com Deus, intimidade com o nosso anjo, intimidade para decifrar certas coisas. Porque muita gente, o ser humano, ele tem essa tendência do porquê.
Por quê? Porque a culpa é sua, a culpa é dele, a culpa é de Deus, a culpa é do anjo, a culpa é dele, a culpa é dele, né? A culpa, botar a culpa tá na origem da nossa sociedade, né? Desde Gênesis, que eu sempre falo, né? Adão. De quem é a culpa? Adão, o que aconteceu? Foi a Eva. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. Serpente, o que aconteceu? Foi a Eva. Você tá entendendo? Desde o começo da criação do mundo, tá nesse negócio de botar culpa em Deus, culpa em anjo. Então, assim, tá na hora de nós começarmos a chamar a responsabilidade também. Só que essas coisas a gente só vai conseguir ter se nós estivermos mais próximos. Ô Juninho, e aí tem uma questão, né? É na nossa necessidade de sempre querer encontrar uma resposta para tudo. Isso. E como nós estamos falando aqui, e você de vez em quando vai ouvir, isso é mistério. Isso é a nossa fé. Né? Eis o mistério da fé. Enquanto tem muita religião que tenta explicar muita coisa, tudo, né? Tenta explicar tudo, ou pessoas que não se enquadram na fé católica, cristã, porque não encontra respostas. A nossa igreja e a nossa fé não é uma fé de respostas. É uma fé de experiência, é uma fé de vida, de relacionamento, mas e uma fé que não se finda nessa vida que nós estamos aqui. Então tem muita coisa que nós não sabemos hoje, porque não é o momento de saber hoje. E assim também, quando acontece, você faz de tudo, e acontece porque, como vocês estão falando, tem coisas que fogem ao nosso alcance, ao nosso entendimento, mas é como Deus é. Isso está na palavra, Romanos capítulo 8, se eu não me engano, que diz assim: de todo mal Deus tira um bem maior. E aí você falou de Adão, né? Foi um mal terrível, né? O pecado entrou no mundo através daquilo. Qual foi o bem maior daquilo? Jesus. Então, de um mal, Deus tira um bem maior. Eu sei que às vezes, para quem vive isso, meu Deus, como eu vou tirar um bem de uma tragédia? Cara, não sei. Essa é uma função sua de rezar, de pedir para Deus, porque Ele faz isso. De todo mal, Deus tira um bem maior. E aí é até uma questão para a gente falar dos anjos maus. Existem, né? É até uma expressão que se usa muito, né? Por onde a maldade entrou no mundo e opera no mundo, potestades e tudo mais, a partir do anjo maior, né? Ou aquele que se rebelou. Eles também estão por aqui e articulando tudo também para o mal, não é? Sim. O que é interessante é que esses anjos, eles não voltam atrás, né? A partir do momento que a terça parte dos anjos foram, né, se rebeliou contra Deus, né, através da influência de Lúcifer, né, que como conta a história, né, eles não podem voltar atrás. A decisão fixa o anjo. Por conta desse estado diferente do nosso, né? É um estado de inteligência pura. Não existe dúvida, não existe mistério. Então, uma decisão. Exatamente. É importante falar assim também o seguinte: o Paulinho estava comentando que existe muita coisa na internet, né? E confunde. Não só na internet, no mundo, né? Pegam uma verdade católica e distorcem assim, e inventam. Então, para falar desses anjos maus, é importante falar do que os anjos não são, né? Porque a gente ouve umas coisas aí: minha avó é meu anjo, minha avó morreu, é meu anjo. Cara, cuidado com isso. Então, anjos não são reencarnações, não são homens ou mulheres alados, tipo um avatarzão, assim. Não são. Isso é interessante falar, né, Pablo? Tem que falar. Não tem forma. É assim, Tem na sexo. verdade, não são lugares, né? Não são gnomos ou duendes. Não é aqueles negocinho gordinho que a gente compra no camelô. Não é? Tem, assim, uns gordinhos, assim, né? Bochechudinho. Não. Na verdade, assim, a gente não sabe direito o que é. O Pedro Siqueira, do livro, ele conta umas experiências que ele teve, né? É interessante ler porque a gente não tem o dom de ver. Umas pessoas têm. Ele diz que tem. Então a gente, né, confia, às vezes não é obrigado a acreditar. Mas eles não são essas coisas aí que às vezes enganam a gente, né? E é mais coisa dos anjos maus do que dos anjos bons, né? Então, tomar cuidado com esse negócio, assim. Eu já ouvi isso, assim, sabe? Minha avó morreu, agora minha anja.
Cara, não é. Pessoa é pessoa. Né? Uma pessoa humana, um ser humano. Um anjo é um anjo. São criaturas diferentes. Criados pelo mesmo Deus, mas é diferente. E os anjos maus, o Paulinho estava falando, a gente precisa falar. São anjos, também inteligentes, também com alguns poderes, como os anjos bons, mas que por opção irredutível, não voltam atrás. Própria iniciativa. Eles quiseram rejeitar Deus, toda a vontade, o projeto, o plano de Deus, e por isso decaíram, né, do céu e tal. E como eles não conseguem, é importante falar isso, né? Ah, mas como um anjo combate com Deus? Não, o anjo não combate com Deus. O anjo não pode nada contra... O anjo mau não pode nada contra Deus. Como ele não pode nada contra Deus, como ele faz para tentar atingir Deus? Atingindo nós, porque somos filhos de Deus. Então, o anjo não pode ir contra Deus, mas ele pode nos atingir de alguma forma. E aí é o que ele faz, né? O padre Paulo Ricardo, até vou citar, ele tem muitos materiais referentes aí a anjos e a tudo, né? Tem uma mega de uma catequese lá. E ele diz o seguinte, e vale a gente ressaltar aqui também. Vale lembrar também que não apenas pessoas possuem anjos da guarda, como também instituições, paróquias, dioceses, cidades e países. Justamente, bem lembrado. O nosso programa está acabando. Ele cita ainda que São João Maria Vianney, quando entrou em Ars, impregnado da consciência do sobrenatural, não deixou de saudar o anjo daquela paróquia. Né? Então, nós que vemos, às vezes, o nosso país passar pelo que passa, né? A nossa paróquia, às vezes... Tem também. Tem. Ó, você falou, as pessoas conhecem, né? Nós estamos vivendo 100 anos de Fátima. Antes de Nossa Senhora aparecer para os pastorinhos, quem que apareceu? O anjo de Portugal. Ele se apresentou, é a aparição de Fátima, isso. Tem festa para ele. Hã? Tem festa lá. Tem festa para ele. Antes de Nossa Senhora aparecer, apareceu um anjo, preparando os pastorinhos para a aparição de Nossa Senhora, para receber a Virgem. E ele se apresentou como o anjo de Portugal. Aquilo que o Paulinho falou. Então, então é bonito isso. O Pedro Siqueira fala também, Paulinho, que pessoas, instituições, mas pessoas com uma missão muito nobre, às vezes recebem um anjo para te ajudar naquela missão. Profissões, missões muito nobres, porque é algo assim tão divino. O Pedro Siqueira fala outra coisa também, assim... E não tem como a gente acreditar que não. Mas que você, quando casa... Olha que lindo isso, Juninho. Você que vai casar, Fer. Quando você casa, você ganha um anjo da sua família. Pra proteger a sua família. Serão 3. O meu, o dela e o da família. Um anjo da família, cara. Isso, assim, né? É fantástico. É fantástico. Lindo, porque mostra também quão precioso é a família pra Deus, né? E assim vai. É tanto cuidado, né? O quanto é tanto nós, amor, né? Somos preciosos e Deus encarrega os anjos para estar ainda mais perto, para estar ainda mais atento. Já é 12:55, eu vou pedir as considerações finais do Juninho e a gente já vai concluindo. Na verdade, despertando, né? O desejo de criar um contato, de criar um relacionamento. Talvez essa uma hora aqui serviu muito para isso, né? Uma curiosidade. Talvez o teu anjo tenha até nome. E tem. Todo anjo tem nome. O teu deve ter também. A igreja, a igreja não tem nenhum é algo particular a questão do nome, né? Você pode descobrir o nome do teu anjo da guarda, mas é algo particular. A igreja não mostra como fazer isso, ou não tem, porque é algo bem particular do ser humano com o anjo. Então, minhas considerações finais é que esse programa ele foi feito para isso, para que você, a partir de agora você possa se relacionar com o teu anjo, e aonde eu for falar a palavra de Deus, eu vou falar sobre o anjo da guarda, porque é algo muito interessante. Então fique com Deus, todos vocês, é um prazer estar aqui, e se relacione com o seu anjo da guarda. Como foi bom falar disso, né, Pablo? Nossa, é verdade. Quando vocês falaram, é tão gostoso falar, porque, nossa, não tem como falar, explicar, é uma sensação tão boa, né? E sentir isso, mais do que explicar ou falar, mas sentir isso. Sentir durante o dia, sentir quando acorda. Eu vou falar uma coisa assim,
tão pessoal, mas eu depois também que eu passei a perceber essa realidade, eu acordo, uma das primeiras coisas que eu faço, né, falo bom dia pra minha esposa, vou tomar meu banho e falo bom dia pro meu anjo, né, falo bom dia pro Espírito Santo, porque, gente, é um mundo espiritual que às vezes a gente não vê com esses olhos aqui, mas que você consegue ter acesso a ele, né? E é só ter fé e rezar e pedir. Então, aproveitem essa graça aí. Fernando. Antes das minhas considerações, queria mandar um abraço pro Pedrinho Lima, que está assistindo, e a filhinha dele, cara, 2 aninhos, está assistindo, e eu peço que meu anjo da guarda visite o anjo da guarda da Laurinha e encaminhe ela nesse caminho cristão. E eu queria terminar com uma frase de São João Maria Vianney. E ele diz assim: se você está impossibilitado de orar, peça para que seu anjo da guarda ore por você. Às vezes nós estamos impossibilitados, cansados, né? Peça para ele é teu amigo. E se você está assistindo nosso programa, se você está sozinho aí onde você está, sabe que você não está sozinho. Pelo menos 5 pessoas estão aí com você. Você, a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o teu anjo da guarda. Tenham todos uma boa tarde, um bom fim de semana. Nossa Senhora tá mais logo ali, assim. Tá também. Tá junto. Olhando por todo mundo. Tá falando, de ladinho, tô vendo, ali, hein? assim. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez o Klieger, a Marcela também que está conosco aqui. A você que esteve conosco pela live, pela AM, pela internet. Até sábado que vem, às 12 horas, se Deus quiser. Fiquem com Deus e com os seus anjos aí também. A Rádio Inconfidência apresentou o programa Uma Questão de Fé. Oferecimento. Livraria Santa Terezinha, na Avenida Flórida 4035, em Umuarama. O meu lugar é o céu.